Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto urgente, a crise alimentar global. Mas e se a solução para isso estivesse bem na nossa frente, na tecnologia de ponta? A ideia aqui é explorar como dá para hackear um sistema que parece completamente quebrado, e para isso, vamos mergulhar em um conceito chamado sustentabilidade 4.0. E para começar, vamos direto ao ponto com um número que, olha, é de cair o queixo. Segundo a ONU, mais de 1 bilhão de refeições vão para o lixo todos os santos dias. Isso é quase 1/5 de toda a comida disponível para nós consumidores. É um desperdício, assim, monumental, que já mostra o tamanho da urgência do nosso desafio. E é aqui que mora o grande paradoxo da nossa era, né? A gente tem uma tecnologia incrível, coisas que pareciam ficção científica como carros autônomos, inteligência artificial, mas ao mesmo tempo parece que essa mesma tecnologia acelera problemas ambientais e sociais gigantescos. É uma tensão que força a gente a repensar absolutamente tudo. E isso nos leva à pergunta central dessa nossa análise de hoje. Será que as mesmas ferramentas que nos trouxeram até aqui podem ser as que vão nos tirar dessa situação? A tecnologia, no fim das contas, é a vilã ou pode ser a heroína da nossa história alimentar? Bom, é isso que a gente vai investigar. Ok, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse paradoxo, porque a verdade é que o mundo produz comida mais do que suficiente para alimentar todo mundo. Então, por que ainda existe uma crise tão gigantesca de fome e, ao mesmo tempo, de desperdício? A resposta está nos números. Dá uma olhada nisso. O nosso sistema alimentar, do jeito que ele funciona hoje, é responsável por quase 1/3 de todas as emissões de gases de efeito estufa. Ele consome 70% de toda a água doce do planeta. E mesmo com toda essa produção, quase 700 milhões de pessoas ainda passam fome. A conta simplesmente não fecha. Mas sabe, é exatamente nesse ponto, nessa encruzilhada entre a crise e a oportunidade, que uma nova ideia muito poderosa está surgindo. É o que a gente está chamando aqui de sustentabilidade 4.0. E é uma proposta para literalmente virar o jogo. Para a gente entender o que é a sustentabilidade 4.0, vamos imaginar dois mundos que até pouco tempo atrás pareciam correr em paralelo. De um lado, a gente tem a indústria 4.0 com todo o seu arsenal de tecnologias digitais, inteligência artificial, internet das coisas. Do outro, os princípios clássicos da sustentabilidade, os famosos 4Rs. A grande sacada aqui é fazer esses dois mundos se encontrarem, de propósito. Então, o ponto crucial é este. Sustentabilidade 4.0 não é só sobre usar menos plástico ou reciclar mais. É muito mais profundo. É sobre aplicar a inteligência artificial, a internet das coisas, o Big Data, para redesenhar, desde a base, os nossos sistemas. A ideia é fazer com que a sustentabilidade seja o padrão e não a exceção. Certo. A teoria é fascinante. A gente entendeu. Mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada no cardápio de inovações que já existem e ver como a sustentabilidade 4.0 já está, de fato, transformando a nossa comida. A primeira ferramenta que a gente vai explorar está revolucionando a base de tudo, a fazenda. Estamos falando da agricultura de precisão e da agricultura digital. Tenta imaginar isso. Sensores espalhados pelo solo que sabem exatamente quanta água cada planta precisa. Nenhuma gota a mais. Ou drones que aplicam fertilizante só onde é realmente necessário. Olha, isso não é mais ficção científica. Empresas brasileiras gigantes como a SLC Agrícola e a Amagi já estão usando essas tecnologias para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir drasticamente o desperdício de recursos. Agora, a próxima inovação não é sobre como a gente cultiva, mas sim sobre o que a gente cultiva. Ou melhor, o que a gente cria. Tem uma nova geração de alimentos sendo desenhada em laboratório. E o mais incrível é a variedade de caminhos que estão surgindo. A Notco, por exemplo, usa uma inteligência artificial que eles batizaram de Giuseppe para criar laticínios e carnes que são feitos só de plantas. A JBS inaugurou o primeiro centro de pesquisa de carne cultivada do Brasil. E tem também a fermentação de precisão, que usa micro-organismos como se fossem pequenas fábricas para produzir, por exemplo, a proteína do leite. É uma verdadeira revolução no jeito como a gente pensa sobre proteína. A última ferramenta que vamos ver nesta sessão não é sobre eficiência ou novos produtos. É sobre algo que talvez seja tão crucial quanto confiança e ética. O blockchain, de um jeito bem simples, cria um tipo de livro de registros digital que é praticamente a prova de fraudes. O que isso significa na prática? Que a gente pode rastrear um produto desde a sua origem até o supermercado, garantindo que ele foi produzido de forma ética, sem trabalho análogo à escravidão e com respeito ao meio ambiente. É como construir uma ponte de confiança entre quem produz e quem consome. Ok,
Ter a tecnologia é uma parte da história, mas saber como usar tudo isso de forma estratégica é outra completamente diferente. Agora, vamos ver como as empresas estão gerenciando essa transição, transformando boas intenções em resultados reais de negócio. E uma das ferramentas mais importantes para isso se chama Análise de Ciclo de Vida, ou ACV. Pensa nela como um raio-x completo do impacto de um produto, analisando tudo, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. Olha só esse exemplo bem simples. Tomate fresco, comprado na feira, versus tomate enlatado, industrial. O enlatado tem uma pegada de carbono 5 vezes maior por causa do processamento, da lata, mas, por outro lado, ele praticamente zera o desperdício. Já o tomate fresco tem um impacto enorme justamente no desperdício depois da colheita. A ACV não dá uma resposta fácil do tipo esse é bom, esse é ruim, mas ela mostra os prós e contras, os trade-offs, e permite que as empresas tomem decisões muito mais inteligentes. A gente já viu o que está acontecendo agora, no presente, mas a verdade é que a sustentabilidade 4.0 está só começando. Vamos olhar um pouco para frente e tentar enxergar como essa revolução vai se aprofundar ainda mais. A grande virada de chave aqui é que a inteligência artificial está passando de uma otimizadora para uma criadora. Hoje, a gente usa a IA principalmente para prever resultados. No futuro próximo, com a IA generativa, vamos poder dar um objetivo para ela, algo como cria uma molécula que tem a textura de queijo, e em questão de horas ela vai gerar milhares de novas possibilidades. A IA não vai mais só responder perguntas, ela vai criar as soluções. E essa mudança tecnológica toda vem acompanhada de uma mudança de filosofia. A indústria 4.0 que a gente vive hoje é muito focada em eficiência. Já a indústria 5.0, que está começando a se desenhar no horizonte, coloca o ser humano de volta no centro da conversa. A pergunta não vai ser mais como podemos ser mais produtivos, mas sim como podemos usar a tecnologia para criar um trabalho com mais significado e uma sociedade mais justa. E assim, a gente volta para a nossa pergunta inicial, mas agora com uma perspectiva totalmente nova. A questão não é mais se a tecnologia pode resolver nossos problemas. As ferramentas estão aqui, na nossa mão, e estão se tornando cada vez mais poderosas. A verdadeira pergunta agora é: o que nós vamos escolher construir com elas? O futuro do nosso sistema alimentar e talvez do nosso planeta depende dessa resposta.